todos morrer. Com o Vanderding e Tiago Ribeiro. É certo, é certo, é certo. É certo, é Bom certo. dia, Bom bichinhos. dia, Tiago Ribeiro. Bom dia, Hugo. Cá chegamos à nossa sexta-feira. Estou com sede. Sim. Há aqui uma garrafa de água, mas eu não sei quem é que já Não bebeu. faz mal. E pode ter sido alguém que não apeteça. Há pessoas que apetecem imenso beber pela mesma A garrafa. sério? Não. Ok. Mas há pessoas que não apetecem nada. Sim, há pessoas que até é perigoso. Exatamente. Para onde é que vamos hoje? Olha, vamos fazer aqui um preâmbulo. Como este ano, o 5 de outubro, nós marcamos sempre as datas mais importantes, claro, do vosso país, aliás. Este ano, o 5 de outubro, calha, como já perceberam, é um sábado. E, portanto, vamos a antecipar a história com um morto que não podia ter mais a ver com a data sem sequer a ter chegado a viver. Como Dá-nos assim? Terex. Como assim? Foi um bom teaser. Foi, não foi? Foi ótimo. Já estás em Tem, pulega. não tem? Pulegas. Tem, não sei quem, nem ele sabe. Pulegas. O Dom Afonso Henriques tem imenso a ver com a implantação da República. Nem ele sabia. Tem imenso a ver. Se ele soubesse assim, Pois. vamos já embora. Neste dia, em 1910, portanto no 4 de outubro de 1910, morria em Lisboa. Mesmo no coração de onde foi a cena. Estava quente, estava. Nem se dormiu nessa noite. Mas não, por acaso não. E morri aos 58 anos. Estou no Estou vestido. Falamos do militar português Carlos Cândido dos Reis, ou simplesmente o Almirante Reis. Uau. Vamos saber quem foi. Ainda não o tinha Almirante passado por aqui. Reis. Não passou ainda. O nosso querido Almirante. Agora, quando se diz o nosso almirante, fica-se a pensar. Isso não é esse. Isso é aquele. Já vi outro Não. almirante. Já vi outro almirante. O Carlos Cândido nasceu em 1852, também em Lisboa. Menos mal, fui contar, 308 municípios portugueses, 278 no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores. Creio que Lisboa não é o pior. Não é verdade? Hoje são bem menos. Fui também ver a história disso. Quando foram criados em 1822, eram 785 concelhos, como se chamavam os municípios na altura, e que juntava basicamente as paróquias. As paróquias eram o quê? Ou as freguesias, também assim chamadas. Cada igreja correspondia a uma paróquia. Ok. E chama-se freguesia, porque os fregueses é o nome que se dá a pessoas que frequentam aquela determinada igreja. Um padre diria os meus fregueses. E daí que vem freguesia e também até a palavra fregueses para as lojas. Não é giro? É incrível. Eu acho querido, graças a saber isso. Hoje são menos municípios, é verdade, mais ou menos metade, mas não são melhores. Imaginem o que será nascerem em Ronches, por exemplo, ou Castanheira de Pera. Isto só um voo do azul pela lista de nomes dos vossos municípios. Ou Fornos de Algodres, ou em Manteigas. Imaginem isto. Eu acho que para isso, mais vale nascer em Canas de Senhorim, que famosamente nem sequer município é. Que anda chapada com nelas. Eu conheço Canas. Também adoro. Tem umas tortas Adoro. incríveis. Vou trazer umas Gosto muito tortas de dela. brincar. Mas não digo que é para ti, senão vão pôr lá. Eu sou cinete. Canas, aconselho completamente. A sério? Claro. Também Estás eu. Estás do lado nelas? Não, tiro do lado de Canas. aconselho, Sim. já. Mas, aliás, a capital de Portugal, claro. já. A capital O que da... seria Viseu, que seria sem Nelas, Canas. exatamente. nelas. Não, estou a falar sim. do distrito. Só que injustamente Canas pertence ao município de Nelas. Não, para mim Canas não. aconselho. Para mim, ninguém me vence com isso. Se quiserem partir outra vez a caixa de depósitos de Canas de Senhorim, eu vou também para lá. Bom, o nosso almirante nasceu em Lisboa, que é o mais populoso dos municípios portugueses. Qual é o menos? O menos peloso, Tu sabes. Vila Nova de Corvo. Não, exatamente, sim, exatamente. Ó, professor, então, tá? Exatamente. Eu vou dizer 300 e tal habitantes, não vou dizer pessoas porque nunca estive no Corvo. Oh. Siga a Marinha, onde se vai alistar o nosso almirante como voluntário aos 17 anos e vai sendo promovido até chegar, claro, ao posto que lhe conhecemos, o de almirante. E não é pouco, bastante até. Um almirante é bom. Então não é? Uma boa reforma. Sim. Sim, é bom. Claro. Então não é. E descontos para o resto da vida em muito sítio. Sujeito a ser eleito Presidente da República, ele quase. Sem saber bem como. Exatamente. Agora, desde muito cedo, naqueles estamos nos últimos anos da monarquia, ele era um fervoroso republicano. Ele fez parte de uma coisa chamada a carbonária, que se calhar é uma palavra que já ouviram. Vamos explicar o que é. É uma Só conheço a carvoaria. Sim. É um bom restaurante. É muito bom. Isto é a carbonária. É uma organização secreta, mais ou menos como a maçonaria, apesar de não ter ligações uma coisa com a outra. Ok. E nasceu em Itália, no início do século XIX, naquelas coisas do Garibaldi, de quando a unificação italiana, esse tipo de
de época e depois vai-se espalhando, sobretudo em França, Espanha e Portugal. É um movimento que junta muitas correntes políticas, tem republicanos, tem monárquicos, etc. As ideias básicas, estas ideias patrióticas do século XIX e também liberais, portanto, liberais politicamente, não é o liberalismo económico, mas esta ideia, e sobretudo marcada pelo anticlericalismo, ou seja, gente que politicamente era contra o poder da Igreja no Estado. Eles participaram, esta carbonária, em muitas das revoluções europeias do século XIX. Em Portugal estão sobretudo ligados ao assassinato do rei Dom Carlos em 1908 e depois, claro, à implantação da República. O Almirante Reis foi um destacado membro da carbonária. Antes de chegarmos a esse dia de outubro tal de 1910, vamos falar um bocadinho dos últimos anos, como foram os últimos anos da monarquia. Tudo isto à volta do azul, claro, porque é uma história tão complexa. Em si própria daria muitos episódios. Claro. Começamos pelo contexto europeu. Imaginem, vimos do século XIX mudanças gigantescas mesmo. Há governos que caíram, há muitas revoluções a acontecer aqui neste século XIX, na sequência da grande revolução que tinha acontecido no final do século XVIII. A revolução tinha acontecido e estava ainda a acontecer no século XIX. Em França, claro, a revolução que acabou com a monarquia absoluta em França. Isto vai mudar a ordem social, começam a aparecer outras pessoas, acredito também protagonismo. E é o grande estímulo, não é? É o grande estímulo para a mudança, para, para essas ideias. As constituições, a ideia da igualdade perante o Estado, todas essas ideias que nascem, vai provocar ondas de choque que mudam o mundo mesmo no século XIX. Depois temos a industrialização, que vai criar também o quê? Muita nova classe média, mas também muitos pobres urbanos, não é? Gente que trabalhava nas fábricas, que vinha dos campos, trabalhava para as fábricas, e nascem com esta luta pelos direitos destes trabalhadores, destes operários. Vão nascer também no século XIX todos os movimentos que nós conhecemos: o socialismo, o comunismo, o sindicalismo, enfim, tudo isto. Claro. Imagina, no espaço de 100 anos, caldeirão, a ordem toda que conhecíamos há 1000 anos começa a dizer: ai caraças, vai tu, a tua avó a minha avó. Nasceram aí esses impérios. Nunca ninguém diria que a avó se portava mal antes do século XIX. A um rei, exatamente, tal e qual, minhas e caladas. Também muitas guerras, também no século XIX. O fim de impérios. Portugal, por exemplo, o Brasil torna-se independente durante este século XIX e vão aparecendo outros impérios também nesta altura. O Império Britânico começa-se a consolidar. Enfim, nós sabemos isto. Tem novos países, nascem. É engraçado, agora um bocadinho, não exatamente até 1910, mas se alargarmos mais uma década, em 1920 o mundo era, pelo menos, bem, o mundo sim, e a Europa, era um outro sítio completamente diferente. Outro sítio. Fim do Império Alemão. Nós falámos aqui muitas vezes do Império Austro-Húngaro, países novos que aparecem, a Turquia, não é? Tudo isso muda em acompanhar, e Portugal também não ficou imune. Se virmos aqueles time-lapse que de vez em quando aparecem na internet, incrível, o mapa dos 100 anos, 100, 200 anos. Uma grande alteração. Agora, Portugal também, claro, não ficou imune a isto. Em 1876 tinha nascido o Partido Republicano, com o objetivo, claro, de pôr fim à monarquia. Era um partido legal, tinha assento parlamentar. Aliás, o Almirante Reis chegou a ser deputado a uma altura. Juntava gente muito diversa mesmo, cujo o único objetivo era a República. E, portanto, tinha operários, tinha intelectuais, tinha gente de vários walks of life, criaram muitos jornais e souberam muito bem, sobretudo, aproveitar a propaganda à volta da imagem, de serem eles quase um Make Portugal Great Again, se pensarmos bem nisso. Nós é que somos verdadeiros patriotas e representamos o espírito nacional e até a vontade dos portugueses contra esta decadência da monarquia. É verdade. E foram-se aproveitando de coisas. O quê? As comemorações dos 300 anos da morte do Camões, que aconteceram. Nunca correu bem. Nunca correu bem as comemorações de Camões. Pelos vistos. Ou esquecemos, ou não há dinheiro. O que é que se passa? Coitado do Camões. Nestas dos 300 anos foi quando o levaram, que sabemos hoje que não é, sabíamos na altura já que não era ele, para os Jerónimos, e usaram aquilo como uma espécie de propaganda republicana, apropriando-se um bocadinho daquela cerimónia. Depois temos o célebre ultimato inglês, que é quando a Inglaterra, do mais antigo aliado português, faz um ultimato a Portugal, ameaçando de se retirarem do espaço geográfico em África que ligava Angola a Moçambique. Ou seja, Portugal tinha reclamado ficar com toda aquela faixa, só que os ingleses queriam fazer um corredor a meio, e hoje existe, não é? Angola e Moçambique não estão ligadas, para ligar as suas possessões a norte e a sul, e portanto não queriam ter ali
uma faixa que era só portuguesa. Isto foi o governo. Portugal acabou por aceitar. Que remédio, não é? Sim, mesmo como foi uma parceiros, humilhação, não é? Claro, sim, exatamente. Sim. Foi uma humilhação gigante. Teve direito até a se fazer uma música sobre esta história, a portuguesa, que hoje é o nosso hino, nasce por causa do ultimato inglês. O governo caiu cá em Portugal e o prestígio da própria monarquia ficou na rastro, sim. Já não era fixe e continuou péssimo. E depois continua mais ainda uns quantos escândalos económicos do género do BES, também já contámos aqui de vez em quando. Depois há uma polémica com os gastos da família real portuguesa e também a ideia de um país que a monarquia mantinha atrasado, rural, fechado às influências que vinham de Londres, de Paris e, portanto, conseguiram... Espera lá, estás em 2024 ou 1909? Exatamente. Desculpa. Ou seja, havia esta ideia de que há um progresso enorme a acontecer na Europa. Claro, e nós estamos a perder o comboio. E associando isso à monarquia, a estas instituições monárquicas e à Igreja. E, claro, apresentando-se os republicanos como o contraponto disto. Nós somos o progresso, nós somos a modernidade. E esta ideia foi crescendo. Como na Anca, já na altura. Sim. Nós somos o progresso. Nós somos E depois há os monarcas a dizer e nós somos por os valores antigos. Claro. Um homem é como uma mulher. Sim. E a gravidez é para se levar até ao fim, ó porco. Sim. É preciso tudo mude para que tudo fique na mesma. Isto vai culminar, claro, com o assassinato de Dom Carlos e do príncipe, que era o rei, não é? E do príncipe herdeiro Luís Filipe. Uma tragédia. 1908, foi verdade. Escandaleira. Claro, coitadinhos. E depois vem o reinado do jovem Dom Manuel, tinha 18 anos, claro, estava tudo feito para não durar muito tempo e de facto não durou. O caminho estava aberto e começa-se a planear um golpe de que o nosso Almirante Reis foi um dos principais, ou diria quase o principal arquiteto. Diz: temos que fazer aqui uma coisa. Isto era gente militar, não é? Claro. Vamos aqui fazer um golpe militar, uma tomada, militar, não uma é? tomada militar, sim. Já desde esse verão de 1910 corriam rumores de que a revolução estava para muito breve. Sabiam todos, no governo, o rei, toda a gente sabia disto. Eles estão a preparar, isto vai acontecer. E viam o apoio até popular, mas sobretudo estas movimentações de republicanos, e sabiam que iam acontecer. Não se falava de outra coisa. Estamos no verão e aconteceu, como sabemos, em outubro. E os revoltosos vão começar a organizá-la para o dia 3 de outubro, com um bocadinho como ao 25 de abril. Vem o quartel de não sei onde, há uns quartéis e aqui ao que se juntam centro. E vão fazer em Lisboa a tal revolução. Numa noite em que, curiosamente, o rei, Dom Manuel, recebia na ajuda a visita de Estado do presidente brasileiro. O presidente brasileiro da altura assistiu a tudo num barco. Não é? Involuntariamente. Sim, assistiu estava cá em Portugal nesta altura. Deixa-me sair, isto não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isto, até eu achei muito simpático, disse ele. E o que é que vai precipitar tudo? É uma morte, é verdade, é uma morte já aqui de outro, dela. Exatamente, outro dos grandes ideólogos republicanos e que talvez tivesse vindo a ser o primeiro presidente. Falamos do psiquiatra Miguel Bombarda. Ele vai ser morto por um paciente no seu consultório, não é? Nesse mesmo dia 3 de outubro. Os outros republicanos reúnem-se e ficam a dizer: o que é isto? Mataram-no? Foi mesmo uma encomenda, paciente? Claro. Temos que acelerar isto agora, porque com medo que começassem a matar outras das chamadas cabecilhas ou ideólogos do golpe. Eles juntam-se. Há muitos militares que dizem: temos que desistir, matar o Bombarda, isto não vai correr bem. Temerosos do que podia acontecer. Claro. Mas, claro, um deles levantou-se, o nosso Almirante Reis, e disse: a revolução não será adiada. Sigam-me se quiserem. Havendo um só que cumpra o seu dever, esse único serei eu, disse ele. E avançaram mesmo. Houve levantamentos em 2 quartéis em Lisboa, a Infantaria 16 e a Artilharia 1. Há alguns confrontos logo inicialmente com a polícia, mas eles vão conseguir, que não era exatamente o plano inicial, entrincheirarem-se na rotunda do Marquês de Pombal. Eram mais ou menos 5 da manhã. Eles são quem? 300 soldados destes dois regimentos e mais 200 populares, portanto pessoas armadas, pessoas do povo que vieram armadas com as suas armas, entre elas uma valente mulher, Amélia Santos, que defendeu as trincheiras de carabina na mão. Ela dá uma interessantíssima entrevista umas semanas depois da Revolução a dizer, porque eles achavam que as mulheres não participavam na Revolução, então não participo. Carabina e participo eu e a minha carabina. Exatamente, tal e qual. Depois foi-se juntando mais gente. Vem a Marinha em peso, mais 1500 militares, desta vez em Alcântara, prontos para tomarem os seus Bem, era um navios. cerco mesmo. Sim, começam a vir também com os navios em direção ao terreiro do Paço. A resistência do governo foi tão tímida ao início, ainda que já se soubesse aquilo tudo, havia um plano de contingência, começa a pôr, mas toda a gente muito hesitante, a
dizer: o plano de contingência é para agora? Então vamos para onde? Então, mas quem é que está do nosso lado? Quem é que não está? Isto do lado do governo, portanto, sim. monarca, da monarquia, não é? Nem se percebia muito bem o que aconteceu. Estava marcado, entretanto, um sinal de 3 tiros de canhão para que as tropas revoltosas dos republicanos avançassem. Só se disparou um, porque ninguém sabia muito bem o que é que está a acontecer. Mas eles não estão a reagir. Então, mas isto é para fazer agora? Não está lá ninguém. Foi quase. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Foi assim uma coisa. Durou 3 dias, mais ou menos, não é? E então, não houve tal sinal de canhões e há um tipo que vai informar o almirante que estava a comandar os navios, o almirante Reis, a dizer: acho que o golpe falhou. E o almirante, muito desiludido, foi para a casa da irmã, de onde saiu pouco depois, foi até uma azinhaga para os lados de Arroios, achou que estava a revolução perdida e matou-se com um tiro na cabeça. Estamos no dia 4 de outubro. Só que nós sabemos que não estava, de facto, tudo perdido. Há uma indecisão, essa indecisão tão grande, os revoltosos pensam em desistir, dizer: bem, vamos embora lá da rotunda onde desmobilizar, não é? Quase. Sim. Ninguém percebia, então, mas eles não vêm, então vamos embora nós. Valeu-lhes quem? Machado Santos, um dos grandes heróis deste dia, que depois seria morto na Noite Sangrenta, que nós contámos aqui. Nessa tal noite que já foi um episódio aqui. É verdade, estou a baralhar um bocadinho para as pessoas ficarem baralhadas. As tropas monárquicas, entretanto, tinham-se juntado no Rossio, esfiadas por Paiva Couceiro, um herói nacional também. Portanto, estavam ali uns no Rossio, outros tinham a Avenida da Liberdade no meio, só que começa também a aparecer, vindos de Alcântara, os barcos que vêm pelo Tejo, e ali o Rossio ficou entre estes 2 fogos. Há ali uma confusão, só que ninguém de facto avança. O rei finalmente é convencido e vai para Mafra, e depois começam uns vagos combates. Bem, morreu ainda algumas pessoas, morreram algumas dezenas de pessoas, mas tudo muito caótico, ninguém percebia bem. Uma desorganização, não é? Sim, e ordens contraditórias. Aquilo foi mesmo um caos, um bocadinho um caos absoluto. E há no hotel Avenida Palace, quem conhece, que é no fundo da Avenida da Liberdade, era onde estava o corpo diplomático. Muitos diplomatas viviam ali. E há um tipo alemão, um diplomata alemão, que tinha acabado de chegar a Portugal, que diz: deixem sair os diplomatas, porque nós estamos no meio entre os 2 fogos, não é? Os republicanos na rotunda e os monárquicos no Rossio. Ainda faz um olho a alguém aqui. E então ele disse: vamos um armistício. E sai com uma bandeira branca na mão. E isto é quase a história, o 25 de Abril também tem histórias dessas, não é? Sai com uma bandeira branca na mão, o que faz com que do lado dos republicanos ele ia só propor esse armistício, né? E sai com uma bandeira branca na mão. Do lado dos republicanos houve muitos soldados e até populares que acharam que os monárquicos estavam a render. E baixaram guarda. E começaram a celebrar. E começou a vir algum povo a dizer assim: ganhámos, que eles renderam-se, que era só um corpo diplomático a passar pelo meio. Exatamente. Uma língua de pessoas. Os monárquicos tentaram reagir, só que às tantas foram eles próprios inundados por populares que começaram a celebrar aquilo tudo. E assim às 9 da... Isto é incrível. Isto é uma revolução que passou pelos intervalos da chuva. Aconteceu. Este país tem jeito para isso. Exatamente. Uau. Eram 9 da manhã do dia 5. José Relvas vai proclamar a República na varanda da Câmara Municipal e pouco depois a família real vai partir para o exílio e no dia seguinte, dia 6 de outubro, é apresentada a Constituição do Governo Provisório da República. Curiosamente, nenhum dos 2 grandes arquitetos do golpe republicano chegaram a assistir, não é? Foram ambos vazados pelo tiro na cabeça, um do Almirante Reis por vontade própria e o do Miguel Bombarda por vontade de outrem. E hoje, em boa verdade, já ninguém sabe bem quem foi o Almirante Reis ou sequer o papel que ele teve na República onde nós hoje vivemos. Mas ele está absolutamente imortalizado numa das mais famosas artérias de Lisboa, a Avenida Almirante Reis, é verdade. Ou simplesmente até a Almirante Reis. Claro, é talvez a mais multicultural da capital, direi que é mesmo a mais multicultural da nossa capital, e é curiosamente, engraçadamente, como é que se diz? Sim, é uma curiosidade. Curiosamente, é assim que se diz, não é? Sim, confere. É também, ou tem sido, a avenida dos protestos e das manifestações. Das manifestações e dos protestos daqueles que continuam, mais de um século depois, a lutar e a exigir que se cumpram os ideais da República. O Almirante Reis morreu faz hoje 114 anos.